O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Pai querido, em nome de Jesus, concede-nos uma unção poderosa do Teu Espírito nesta manhã, para reconhecermos que a nossa esperança, o motivo de nos encontrarmos aqui nesta manhã, consiste em estar em comunhão com o Teu Filho Jesus e se apropriar dessa vida nova que Jesus conquistou para nós. Queridos irmãos e irmãs, chegamos então ao quarto domingo do tempo comum. Estamos caminhando com o Senhor, estamos bebendo da fonte da palavra de Deus, que está despertando no nosso coração a certeza de que Ele cuida de cada um de nós. E porque Ele cuida de cada um de nós, então temos um motivo de esperança, temos um motivo de refazer as nossas forças para prosseguir nesse caminho. A palavra de Deus para nós, neste domingo, neste quarto domingo do tempo comum, quer nos chamar a atenção para a necessidade de reconhecermos a nossa pequenez, de reconhecermos a nossa fragilidade. E então, quando fazemos esse exercício de reconhecer quem somos e alimentamos em nós essa consciência, podemos então nos aproximar do Senhor com um coração confiante, com um coração desejoso de colher dessa relação com Ele o sentido para a nossa vida. A primeira leitura vai nos dizer assim: buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos, praticai a justiça, procurai a humildade, achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. Quando a gente fala de humildade, quando a gente fala de pobre em espírito, como cantamos no salmo de hoje,
Precisamos entender corretamente o que significa isso. Jesus não defendia, e a palavra de Deus não defende uma ideologia, mas apresenta uma maneira como nós nos devemos relacionar com Ele. E a maneira como nós devemos nos relacionar com Deus é com um coração humilde. É com um coração que sabe reconhecer que depende dEle, que não coloca a esperança, não coloca a segurança em coisas que passam. É dessa forma que a palavra de Deus apresenta aqueles que devem ter um coração de pobre, devem ser pobres em espírito. Porque se a gente não compreende isso, irmãos, a gente vai achar que a palavra está enaltecendo a pobreza, né? No sentido material. Não, não é isso. Infelizmente, quem se deixa levar por um aspecto ideológico vai achar isso. Mas não é essa a proposta. O Senhor não está condenando aqueles que com sacrifício, né, foram conquistando, nada disso. Mas a maneira como nós nos relacionamos com os bens que passam. Porque tudo é passageiro, sim ou não? O que permanece para nós é o nosso encontro com o Senhor. O que permanece para nós é a nossa confiança no Senhor. Então, saber lidar com aquilo que nós possuímos é o grande segredo para ter um coração em Deus. Pobres em espírito significa isso. Eu aprendo a lidar com aquilo que eu tenho, uso da maneira correta e não deixo que isso venha roubar o lugar de Deus na minha vida. O lugar de Deus na minha vida, Ele precisa ocupar o centro da minha vida. Ele precisa ocupar o trono do meu coração. E todas as outras coisas estão ali, cada uma no seu devido lugar. Dessa forma eu vou aprendendo o que significa ser humilde, ser pobre em espírito. Mas eu quero chamar a atenção para o texto da segunda leitura de hoje, quando São Paulo, depois de já ter orientado a comunidade de Corinto, porque a comunidade de Corinto estava sendo tomada por um espírito de divisão. Quem é que se recorda da segunda leitura da semana passada, do domingo passado? Não, né? O padre não vai fazer essa maldade, tá bom? Mas o texto dizia assim: com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contenda entre vós. Olha o motivo da contenda. Digo isso porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Paulo começa a questionar a fé dessa comunidade, que está se afastando pouco a pouco daquilo que deve ser o sentido de unidade, daquilo que deve ser o centro, o coração dessa comunidade, que é a pessoa de Cristo. E então não se identifica mais com o aspecto da pregação de um ou de outro e começa a criar e alimentar no seio da comunidade essa divisão. E Paulo então chama a atenção: peraí, não é para isso que o Senhor nos chamou. Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Olha que interessante. Paulo chama essa comunidade para uma reflexão. Quem foi crucificado por amor? Ele ainda coloca por amor a cada um de vocês. E aí a continuidade do texto, então, nós vamos avançar um pouquinho hoje. Quando Paulo continua dizendo: considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido
para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Quem se gloria, glorie-se no... Olha como é importante ouvirmos isso da boca de Paulo. Por quê? Antes da conversão, Saulo, que vivenciava toda a experiência da lei, fariseu, vivia a observância total da lei e, portanto, ele já se achava salvo, separado, cumpria a lei em tudo. Olha a importância do processo de conversão na vida desse homem. Ele não somente teve o nome mudado de Saulo para Paulo, mas foi uma mudança total em sua vida. Foi uma mudança total na sua relação com Deus, na sua relação com as coisas de Deus, a tal ponto dele dizer: olha, Deus é capaz, quando Deus tem um projeto, quando Deus tem uma obra de amor a realizar na vida de uma pessoa, Ele é capaz de chamar aquele que aos olhos do mundo não tem nada a oferecer. Podemos extrair isso. Paulo está dizendo: Deus escolheu aqueles que para o mundo não tinha nada a oferecer, para manifestar o seu amor na vida desses, a fim de que sejam então um sinal de testemunho, para que quem quiser algum motivo de se gloriar, se glorie no Senhor, se glorie na obra que o Senhor tem realizado, se glorie naquilo que Deus tem feito em favor da humanidade. Irmãos, quando nós aprendemos a confiar um pouco mais em Deus, quando nós aprendemos a descansar um pouco mais em Deus, nós chegamos a essa compreensão. Ah, padre, então o senhor está dizendo, a partir do texto, que a gente não precisa se preparar. Não, não é isso. Não é isso. É que a gente precisa entender aquilo que Paulo também vai dizer. Diante do encontro com Jesus, diante dessa transformação que aconteceu em sua vida, Paulo considerou todas as outras coisas como esterco. Você fala de Paulo. Ele foi abraçado por essa experiência do amor de Deus de tal forma que tudo ele considerou como esterco. Tudo. Também podemos nos recordar que o mesmo Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A gente canta isso. A gente canta. E aí ele vai enumerando várias coisas. Quando o nosso coração aprende a depender de Deus, muitas situações podem acontecer ao nosso redor, mas o nosso coração continua confiando, o nosso coração continua esperando, porque sabe que não depositou a confiança em coisas falhas, não depositou a confiança em coisas passageiras, colocou a confiança naquele que é eterno, naquele que é eterno, e que tem uma obra de vida, tem uma obra de transformação a realizar em cada um de nós. E isso, queridos irmãos e irmãs, deve pautar toda a nossa vida, toda a nossa vida. O trecho do Evangelho que acabamos de ouvir vai nos apresentar as bem-aventuranças, e é muito bonito como Jesus vai narrando as bem-aventuranças, porque ele traz uma realidade humana que nós experimentamos. Como que ele começa o texto das bem-aventuranças?
Bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, aqueles que sabem depender, aqueles que sabem se colocar diante de Deus, reconhecendo que em Deus encontra tudo o que necessita, porque deles é o reino dos céus. E agora vem: bem-aventurados os aflitos. Quem que experimenta a aflição? Não é o ser humano que experimenta a aflição? Não é o ser humano que experimenta angústia e tantas outras situações? Aí ele vem e diz: quando vocês experimentarem a aflição, vocês também experimentarão consolação. Vocês também experimentarão um conforto que vem do alto. Na medida em que vocês agirem com mansidão, vocês vão possuir a terra. Está falando de eternidade. Traz uma realidade humana e ao mesmo tempo aponta para um aspecto sobrenatural, aponta para um aspecto eterno. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos. O nosso trato com os nossos irmãos e irmãs, o nosso trato com as pessoas. Por quê? Porque também alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, que vão buscando a cada dia tirar do coração aquilo que, se for alimentado, vai gerar amargura, se for alimentado, vai gerar distanciamento de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque estão preparando o seu coração, estão preparando a sua visão para contemplar a face de Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Estão em profunda comunhão com o príncipe da paz, que é o Senhor. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Quando a gente chega aqui, a gente percebe o seguinte: o que Jesus está propondo nas bem-aventuranças é que a gente tenha uma comunhão tão profunda com Deus, tão profunda, que toda a nossa vida comece a ser manifestação dessa comunhão. E como consequência, desdobramento dessa comunhão com Ele, muitas vezes nós vamos experimentar injúrias, nós vamos experimentar perseguição. Mas padre, peraí, como que eu vou seguir o Senhor, como que eu vou acolher o convite do Senhor para experimentar tudo isso? Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Jesus não prometeu vida com ausência de cruz para ninguém. Tentaram dizer por aí, mas é mentira. Jesus não prometeu vida com ausência de sofrimento. Basta olhar para a cruz. Basta olhar para a cruz. Padre, mas Jesus é Deus. É verdade. Mas a gente não pode se esquecer da humanidade de Jesus, a natureza humana. Damos um passo a mais. Basta olhar para a imagem de Nossa Senhora das Dores. O que tem ali? Maria sorridente? Não. Tem Maria com uma espada cravada em seu peito, em seu coração, para se cumprir a profecia do velho Simeão. Este menino será causa de reerguimento de muitos. Quanto a ti, Maria, uma espada de dor vai traspassar a tua alma. Olha só, a mãe do Senhor também experimentou a dor. E é por isso que ele vai dizer: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Por quê? Por causa de mim, por causa da união de vocês comigo. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Se recordam quando
um dos discípulos de Jesus, começa a conversar, e aí eles chegam para Jesus e fazem um pedido: eu quero um lugar especial, eu quero que o Senhor me dê um lugar de honra. Se recordam disso? Qual é a resposta de Jesus? Acaso podeis beber do cálice que eu devo beber? É um pouco disso que está aqui. É um pouco disso. A recompensa no céu, ela vai ser consequência dessa vida de comunhão, dessa vida de união com o Senhor. E assim, queridos irmãos e irmãs, nós contemplamos a vida dos santos, dos mártires na vida da igreja. Celebrávamos na última semana São Sebastião, que deu a vida por amor a Jesus. A gente canta isso inclusive na música. Lutou no exército de Cristo. É assim. Só que essa luta no exército de Cristo não é violenta. Não é violenta. Ela é pautada nessa realidade das bem-aventuranças. Ela é pautada no testemunho. O nosso testemunho de comunhão com o Senhor. Portanto, no Senhor podemos descansar. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu saiba depender de Deus. É que eu saiba aguardar em Deus. Eu saiba descansar em Deus. E aí, eu experimento a força de uma esperança, que não é uma esperança humana, mas é uma esperança alimentada pelo próprio Deus. Que o Senhor nos ajude e que esta Santa Missa possa revigorar em cada um de nós a força do testemunho em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos leva a dizer a tantos corações que vale a pena ter comunhão com o Senhor, vale a pena seguir o Senhor e abraçar as consequências desse seguimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.